Bom dia, pessoal. Algumas pessoas me perguntam como é que eu faço panorama. Eu nunca. Eu já operei muita abertura de mercado. Se vocês verem agora que são 9h18, já vou explicar por que eu começo a fazer o panorama agora. Tentei operar abertura. Prefiro operar abertura do mercado à vista e abertura de Nova York, porque eu opero o índice e lá o índice mexe mais, tá legal? Então, como é que eu olho para o mercado que está acontecendo lá fora? Ó, www.investing.com, você vai lá, abre uma conta, pode ver em inglês ou pode ver em português. Normalmente em inglês, essas top 5 things, as principais coisas do mercado nessa quarta-feira, elas aparecem antes do que no mercado do que no site em português. Então eu venho aqui, vejo mais ou menos o que o mercado tá esperando para o dia de hoje. Então, ó, Trump reviews trade treats, China resources on couro. Eu vejo que tem alguma coisa extremamente relevante. Ó, quando fala de ação assim, pra mim não muda muita coisa, tá? Muda mais quando fala dos Estados Unidos, China, quando fala de mais macroeconomia, tá legal? Que aí eu perco um pouco mais de tempo em olhar. Aqui em portfólio, ó, quando eu clico em portfólio, eu já tenho separado que eu gosto de olhar, tá? Ó, então vamos ver como é que está o mundo neste exato momento. Como é que está a Europa? Ó, quando está verdinho significa que a bolsa está aberta. Então, ó, Alemanha trabalhando em 0,18 de alta, Inglaterra trabalhando em menos 0,21. Essas duas bolsas são as duas bolsas que regem a Europa, praticamente, ok? Então a Europa está mista para mim. Mercado asiático já fechou. Como é que o mercado asiático fechou? Ó, tem só a Austrália aqui prestes a fechar. O mercado asiático fechou em alta, tá? Como é que está trabalhando o mercado americano futuro nesse momento? Está trabalhando em alta. Como é que está trabalhando petróleo? Petróleo trabalhando em baixa. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês no nosso treinamento. Quando as bolsas estão se valorizando, significa que os seus mercados e suas economias estão se valorizando, suas moedas se fortalecendo, o dólar tende a enfraquecer. Então, o dólar está neutro, tá vendo? Então, o mercado ele não está 100% correlacionado. Quando o petróleo está subindo, isso puxa as bolsas para cima. O petróleo está caindo. Então, o mercado não está com uma correlação assertiva para a gente poder ter um direcionamento mais adequado do mercado. Aqui eu posso olhar também como é que está o ouro. Ó, como é que está o nosso EWZ, que é a nossa bolsa negociada na bolsa de Nova York. Ó, ontem fechou em menos 2,33%, tá? Isso pode puxar nossa bolsa para baixo hoje. Moedas, eu tenho as principais moedas emergentes do mundo que eu consigo comparar frente ao dólar. Tá vendo que a grande maioria das moedas aqui estão em quedas. Instrumento de hedge, que é instrumento de proteção, que são principalmente o Yen futuro, tá zerado, tá? Bitcoin, muita gente está operando com Bitcoin para se proteger. Eu não sou muito a favor, mas ouro em queda, ou seja, o mercado não está com muito medo, tá bom? E aqui eu também vejo o calendário econômico. Então, o que tem de notícia importante hoje? Ó, vamos ver aqui. Tem notícia forte meio-dia, tá? Notícia forte 10h30, que impacta dólar canadense, pode impactar um pouco o nosso dólar. Depois eu tenho notícia forte meio-dia. Neste outro site aqui, que é o investmax.com.br, eu pego informação resumida da posição dos estrangeiros. Então, por quê? Porque me interessa como é que os estrangeiros estão se posicionando no Brasil. Ó, de anteontem para ontem, os estrangeiros venderam 5 mil contratos de índice. Ou seja, eles aumentaram as posições vendidas e mostram interesse em jogar nossa bolsa para baixo. E aqui eu posso olhar também do dólar. Dólar.
Ver como é que eles estão pensando com relação ao dólar. Dólar, do dia 20 para o dia 21, eles aumentaram as posições compradas de 143 mil contratos para 157 mil contratos. Isso aqui dá um direcionamento para a gente de bolsa para baixo e índice para cima. Bolsa para baixo, índice para baixo e dólar para cima, tá? Só que a gente não tem uma correlação assertiva lá fora dos mercados para poder mostrar isso. Aí a gente vem para o gráfico. Vamos lá, o que eu vou olhar do gráfico? Gráfico diário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar no INDIFUT. Por que INDIFUT? Porque depois eu jogo tudo para o contrato à vista. Então no INDIFUT, qual que é a minha última linha de tendência rompida? Ó? Essa. Agora ele está fazendo uma outra linha aqui, ó, que ele ainda não rompeu. Ó. Tá? Então essa aqui ele não rompeu. Aqui eu tive uma linha rompida. Vamos ver se ele bateu no alvo. Ainda não bateu nem no primeiro alvo. Ó. Tá? Mas eu tenho um pivô sendo trabalhado aqui. Ó, primeiro alvo. Então aqui é um ponto de suporte. O segundo alvo não veio. Então aqui eu posso deixar aqui como suporte. Ok? Eu tenho uma consolidação aqui desde o dia 1º de janeiro até aqui. Que o mercado vem andando de lado. Tá? Do dia 2 de janeiro o mercado caiu, subiu, caiu. Tá? Não fez tendência nenhuma. Então o mercado ainda está consolidado do ponto de vista de gráfico diário. Ok? Ele entrou força compradora aqui com fraqueza e aqui caiu, tá? Quando a gente olha isso aqui, é muito interessante. Por que isso aqui é muito interessante? Porque a gente vê uma enorme divergência de baixa, ó. Volume on balance volume, tá? E olha o que aconteceu, onde o mercado estava nesse dia e onde o mercado estava nesse dia. Aqui ele está reto, aqui ele está caindo. Isso mostra uma tendência a empurrar nossa bolsa para baixo. Vamos voltar lá para o nosso oficial. Aí aqui, ó, 60 minutos. Qual foi a última linha de tendência rompida? Então vamos lá, ó. O mercado rompeu essa, corrigiu e subiu. Aqui eu também tenho uma linha de tendência rompida, aqui ainda não tem uma linha de tendência rompida. Então eu posso medir este pivô e posso medir aonde o mercado está vindo recuar aqui, tá? Ponto de vista de gráfico diário. Então vamos lá, ó. O mercado não veio buscar o alvo e caiu. Tá? Significa que isso aqui não era uma cabeça de pivô, ok? Aqui, ó. O mercado perdeu o último nível e abriu na região de compra. Tá vendo? Qual é a minha expectativa com relação a essa FIBA aqui, ó? É que o mercado faça isso, segure até esse nível aqui e continue a subir. Então, aonde eu vejo venda no índice? Quando ele perder essa região aqui, ó, 117.343. Por quê? Porque ele perde essa FIBA, tá? Por outro lado, o que o mercado fez né, nos últimos dias? Olha que interessante isso. O mercado fez isso, tá? Então, ele abriu aqui, se ele cair, ele pode vir buscar o alvo desse espelhamento aqui. Ou, se ele romper aqui, desse espelhamento aqui. Então, quais são os alvos que eu tenho? Ó, eu tenho isso aqui, tá certo? Então, se ele perde o ajuste de hoje, vamos dizer assim, ele vem buscar esse primeiro ponto, esse aqui é o alvo dele, ó, essa mínima aqui, ó. Tá? E se ele perde aqui com força, ele vem buscar aqui e depois lá para baixo.
Então, por enquanto, eu não vou deixar essa FIBO aqui porque eu não tenho sentido para ela. 15 minutos. 15 minutos a gente vai olhar mais o que o mercado fez ontem para poder estimar o que ele pode fazer hoje. Ó. Ontem o mercado subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu e ele já abriu acima desse topo aqui. Ó. Então o que eu tenho aqui? Ó? Um suporte. Tá certo? Aqui ó, tem um suporte. O preço está trabalhando aqui. O preço mercado abriu com força compradora. Gráfico de 15 minutos. Este aqui poderia ser trabalhado até um alvo aqui para uma compra rompendo a máxima. Ó. Um alvo aqui em cima. 198 pontos. Mas como o mercado é baixista, eu não vou fazer isso. Tá? E aí eu vou medir esses pivôs aqui para baixo. Ó. O mercado caiu, subiu. Aí ele veio. Primeiro alvo. Segundo alvo. É onde o mercado está. Então eu tenho essa região de preço aqui. Então percebe que essa região aqui eu tenho uma confluência de FIBO com suporte. Eu vou até tirar isso aqui para não confundir. Ó. Tá? Para o mercado poder vir buscar. Gráfico de 5 minutos. No dia ainda continua de lado. Temos que esperar. Vamos ver o dólar. Aí o que eu faço? Eu não vou operar o Indy Food, eu vou operar o Indy G. Eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, copiar série histórica de estudos, sobrescrever. Pronto. Tá? Ah, Júnior, mas o mercado abriu com gap de alta, não pode estar armando um pivô de alta para subir? Pode, ó. Aonde é a compra melhor? Ó. Se eu pegar do dia, ó, melhor compra tá nessa região aqui. Preciso esperar entrar força ao que tem de volume. Ó. Não tem nada de volume para esperar. Tá? Dólar, mesma coisa. Ó. Doll Food. Gráfico diário. Excluir todos os estudos. Então, o que o dólar fez? Ó? Subiu, caiu, veio testar a região dos R$ 4 aqui, ó. Subiu de novo. Última linha de tendência rompida, essa aqui, ó. Gráfico diário. Já era, tá vendo? Ele já perdeu para cima. Então essa FIBO, o mercado não cai mais em gráfico diário num curto espaço de tempo. Para cima, se ele romper essa máxima com força em gráfico diário, ele vem buscar os 4,40 aqui, ó. Que é o espelhamento dessa perna para cima, tá? Por enquanto, eu não tenho nenhuma FIBO, não tenho nenhum ponto de compra de gráfico diário. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma linha de tendência rompida ainda para poder ter uma FIBO. Vamos supor que hoje o mercado cai e perde essa FIBO. Então o que eu vou ter? Perde essa linha. Então eu tenho aqui um ponto de compra de gráfico diário. Por enquanto eu não tenho. 60 minutos. Ó, galera, isso aqui é a quantidade de contratos. Tá vendo que tá muito vazio o book, não tem volume. Ó. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui ó, uma linha de tendência de alta, tá certo? Passando aqui. Eu tenho uma outra linha de tendência de alta passando aqui. Que o mercado está rompendo agora, nesse momento. Qual que é a minha última? Partindo daqui de baixo, ó. Primeiro, segundo, último alvo. Aí, ó, o último alvo deste pivô é o alvo de 100% deste pivô. E aí, o último alvo deste pivô é aqui em cima. Ó. Então, significa que aqui é uma região do suporte. Ó.
tá? Por que é uma região de suporte? Porque é o alvo de 100% deste pivô aqui, ó. Primeiro eu meço esse, pegou todos os alvos, o próximo. Esse, que é o que ele está medindo. Tá legal? Cinco minutos. Ó, 5 minutos. O dólar já vai vir bater no alvo. Bateu. 5 pontos. Qual que é o próximo ponto de parada do preço? 100% desse alvo aqui, desse mercado aqui, ó. Tá? Esse alvo aqui ele já fez, ó. Rompeu. Agora tem esse aqui. Então é assim que eu olho para o mercado. Isso aqui é uma operação de abertura de mercado. O dólar dá até para operar abertura. Por quê? Porque olha o que ele fez ontem, ó. Deus. Olha lá. Tá? Então, o que que eu tenho no dólar? O que que eu posso pensar com relação ao dólar? Por enquanto nada. O mercado abriu com gap de baixa, rompeu. Ele pode vir buscar aqui esses alvos aqui, ó. Tá? Não tenho nenhum primeiro pivô do dia, ó. O último alvo desse espelhamento é o primeiro alvo desse pivô de baixa. Então eu vou esperar primeiro formar o primeiro pivô do dia para poder operar. E é assim que eu olho para o mercado. Beleza? Olha lá, não vou operar rompimento. Tá bom? Fica aí. Valeu. Vamos que vamos.